Árvores parecem retorcidas como dedos velhos em uma floresta escura cheia de mofo preto e musgo. Olhando para cima, o céu parece estranhamente turvo enquanto folhas escuras caem pelo ar. Este lugar está cheio de monstros bizarros e o protagonista luta por sua vida contra um deles. Preso pela criatura, o homem amaldiçoa sua situação enquanto a saliva pinga em seu rosto. A fera abre sua boca enorme e as coisas ficam feias enquanto o homem pensa em morrer. De repente, o menino acorda do sonho e se senta rapidamente em sua cama. 12 anos se passaram desde que ele começou a sentir essa dor horrível todas as noites. Enquanto esfrega o pescoço, o jovem se lembra de como foi morrer de verdade naquele lugar. Lá fora a cidade parece normal sob o céu azul, mas sua vida está longe de ser pacífica. Sentado em sua mesa, o menino desenha os monstros e escreve como derrotá-los. Mesmo que ele possa suportar a dor física, a luta constante está começando a pesar sobre ele. Olhando ao redor de seu quarto bagunçado, o protagonista pensa sobre o que poderia ser mais doloroso que isso. Ele se sente incrivelmente cansado e parece exausto porque não consegue nenhum descanso real. Pegar no sono na realidade o envia direto de volta para aquele mundo de pesadelo cheio de sangue. Somente morrendo naquele lugar horrível o homem pode finalmente retornar à sua vida normal. Tossindo e lutando na cama, o pobre rapaz não consegue nenhum descanso por causa de sua saúde. Parecendo completamente exausto, ele amaldiçoa sua sorte enquanto o suor escorre por seu rosto cansado. Treinando por 12 longos anos, ele aprendeu tudo desde espadas até sobrevivência para escapar de seus sonhos terríveis. Movendo-se com grande velocidade, o guerreiro luta bravamente contra as sombras que assombram sua mente todas as noites. Cortando um monstro, ele finalmente consegue sobreviver mais tempo naqueles pesadelos assustadores, mas o custo é alto. Parado em seu apartamento bagunçado, ele sente o peso do mundo porque a batalha real está apenas começando. Tocando seu queixo, o homem cansado percebe que seu maior problema é a simples falta de sono. Sentado em seu consultório, a médica sugere encontrar um hobby ou algo divertido para ajudá-lo a descansar melhor. Pensando profundamente em suas palavras, ele se pergunta se sobrou algo que ele realmente queira fazer. Olhando ao redor do lugar, ele sabe que seu único desejo verdadeiro é fechar os olhos e se deixar levar. Olhando para o nada, o protagonista deseja poder ter apenas uma noite de paz sem nenhum drama. De repente, um líquido vermelho começa a vazar de seu nariz e parece que seu corpo está finalmente quebrando. Sentindo-se tonto e confuso, ele toca a sujeira enquanto as paredes começam a girar fora de controle. Observando sua visão embaçar, ele se pergunta o que está acontecendo com ele enquanto tudo começa a desaparecer. Desabando no chão, ele desmaia enquanto uma poça escura se forma ao redor de seu corpo caído. A história começa com um homem caído no chão coberto de líquido vermelho e parecendo completamente derrotado. De repente, o cara sente seu corpo ficando leve porque aquela dor de cabeça terrível que ele teve por anos finalmente sumiu. Abrindo os olhos, ele vê o céu escuro e se pergunta se ele realmente faleceu depois de tudo o que aconteceu. Olhando ao redor, ele começa a perceber onde está enquanto o ambiente parece estranhamente familiar para sua mente. Agora o viajante está sentado perto de uma árvore massiva dentro de uma floresta gigante que parece ao mesmo tempo bela e perigosa. Acontece que este é um mundo de pesadelo onde ele sofreu por 12 anos, então ele parece totalmente chocado. Enquanto ele tenta processar isso, um ruído estranho chama sua atenção e o faz ficar alerta para qualquer ameaça. No alto, um monstro lagarto massivo aparece com sua língua longa para fora enquanto procura por alguma presa. Esta criatura bizarra tem vários olhos e dentes afiados, o que mostra quão mortal é a vida selvagem neste lugar. Escondido atrás do tronco, o protagonista se lembra de seu estado anterior e pensa em quanto sangue perdeu. Vendo-se de volta naquele chão frio, ele aceita a possibilidade de ter partido de seu lar original. Considerando sua situação atual, ele percebe que as coisas mudaram e não há mais volta. Levantando-se com um rosto sério, ele entende que falhar aqui significa que ele desaparecerá para sempre da existência. Com um olhar determinado em seus olhos azuis brilhantes, o guerreiro decide aceitar este novo mundo como sua única realidade. Sabendo exatamente o que deve fazer para continuar vivo, ele observa a fera e se prepara para a luta à sua frente. Analisando a situação, o guerreiro acha melhor evitar uma luta por enquanto e encontrar um lugar mais iluminado em vez disso. Mantendo-se em silêncio sob seu capuz, ele considera a melhor maneira de escapar dos monstros perigosos que espreitam por perto. De repente, uma sensação estranha o atinge enquanto ele alcança o cabo de sua lâmina afiada.
Em vez de fugir, o lutador encapuzado salta para trás porque percebe que fugir não é o que ele quer. Perguntando-se se seu novo corpo jovem é a razão para essa coragem repentina, ele prepara sua arma para um duelo. Avançando com velocidade imensa, a fera gigante tenta esmagar o pequeno humano em seu caminho. Abrindo suas mandíbulas maciças, a criatura solta um rugido ensurdecedor que ecoa por toda a floresta. Sentindo cada músculo ficar tenso, o jovem segura sua espada com firmeza enquanto seus instintos dominam sua mente. Parecendo incrivelmente focado, ele decide que o único caminho a seguir é derrotar o inimigo e sobreviver a esta provação. Balançando a lâmina pesada com o tempo perfeito, ele golpeia o monstro enquanto este tenta mordê-lo. Girando após o golpe bem-sucedido, o espadachim observa enquanto o lagarto começa a perder sua força. Batendo pesadamente na terra, o enorme predador finalmente cai após perder a batalha intensa. Afastando-se calmamente, o vencedor abaixa sua espada enquanto a ameaça gigante jaz imóvel na grama verde. Olhando para o céu, vários raios de luz brilhante aparecem entre as nuvens como se algo novo estivesse acontecendo. Sentando-se para descansar, o protagonista limpa sua arma enquanto pensa sobre a próxima parte de sua jornada. Um estranho órgão brilhante é retirado do monstro enquanto o guerreiro se prepara para seu próximo movimento. Segurando o misterioso núcleo azul, o jovem olha ao redor da floresta para garantir que está realmente sozinho. Olhando de perto para a fonte de energia, o sobrevivente percebe que deve consumi-la para ganhar mais poder. Mordendo o objeto macio, ele sente uma sensação fria se espalhando por seu corpo enquanto a energia flui. Parado no meio das matas densas, o lutador observa a luz do sol filtrar através das árvores altas. Com um olhar determinado no rosto, o protagonista jura sobreviver neste mundo sombrio, não importa o custo. Caminhando pelas sombras da floresta antiga, o viajante busca uma saída da escuridão. Para as montanhas brilhantes, ele olha esperando encontrar um lugar mais seguro para descansar após sua longa jornada. Descansando contra um tronco massivo, a figura encapuzada se esconde de qualquer perigo que possa estar espreitando por perto. Olhando para o céu limpo, o menino pensa sobre como tem dormido bem ultimamente apesar dos perigos. Fechando os olhos por um momento, o andarilho aproveita a paz antes de continuar sua caminhada pelas terras selvagens. Um mês já se passou desde que ele chegou a este mundo estranho e ele está começando a se acostumar com isso. Movendo-se em direção à luz através da escuridão total, ele se sente muito mais forte do que quando chegou. Mesmo que o desejo de lutar continue forte, o menino sabe que deve manter o foco em seu objetivo principal. Cortando as videiras grossas, o jovem decide que não irá caçar monstros hoje. Olhando para frente, o homem encapuzado pensa que arriscar sua vida por diversão é uma coisa totalmente louca de se fazer. Escondido atrás de uma árvore grande, ele observa um monstro morcego roxo gigante devorando sua presa na floresta. Mesmo sendo perigoso, o protagonista sente um forte desejo de se juntar à batalha agora mesmo. Geralmente ele só caça quando precisa de comida e percebe que está ficando com bastante fome. Movendo-se como um relâmpago, o lutador corta a fera com um único golpe poderoso de sua lâmina. Após a matança, ele avista um núcleo azul brilhante e sabe que esta é a chave para ganhar novas habilidades. Retirando a essência do monstro, o jovem se prepara para consumir a estranha fonte de energia. Engolir o item brilhante dá a ele uma chance real de roubar os poderes da fera demoníaca derrotada. Sentado calmamente sob uma árvore, ele percebe que comer essas coisas torna mais fácil sobreviver neste mundo. Verificando seu equipamento, o viajante descobre que seu corpo atual pertence a um mercenário de terceira classe. Olhando para um distintivo de metal, ele fica surpreso ao descobrir que consegue ler a estranha escrita local. Esta placa de cobre confirma seu posto como um mercenário de nível 3 enquanto ele examina os símbolos de perto. Semicerrando os olhos, o guerreiro entende que um distintivo como este deve significar algo muito importante. Já que este item existe, ele conclui que deve haver outros humanos vivendo em algum lugar desta vasta terra. Vendo uma luz brilhante entre as árvores, o herói sente esperança em encontrar uma saída da floresta. O herói para enquanto olha ao redor com um rosto muito focado. Ele nota algo estranho no chão e se pergunta o que é aquele objeto. Acontece que é uma armadilha de metal perigosa escondida entre a grama. Esta descoberta faz o cara perceber que alguém deve estar morando por perto. Movendo-se rapidamente pela floresta, o aventureiro decide procurar por sinais de vida. Uma luz brilhante brilha através das árvores enquanto ele chega à borda da mata. De repente, uma pequena casa de madeira aparece bem no meio da clareira.
Com os olhos bem abertos, o jovem se sente aliviado por finalmente encontrar um lugar. Depois de bater na porta, ele entra na casa silenciosa, mas não encontra ninguém lá dentro. Enquanto olha ao redor da sala, ele avista um livro antigo em cima da mesa. Esticando a mão, o viajante toca a capa empoeirada do item misterioso. Ele lê o título e descobre que é um registro do reino demoníaco. Suas pupilas aumentam quando o protagonista percebe a importância desta descoberta. Cada página está repleta de segredos sobre a história e os termos deste mundo. Este guia é exatamente o que ele precisa para sobreviver nesta terra perigosa. Um pé entra no quarto e faz um som leve no chão de madeira enquanto o silêncio da casa é quebrado. Do teto, um velho pergunta quem ele é enquanto aponta uma arma afiada para o intruso confuso. Ameaçando-o com um buraco na cabeça, o guerreiro de cabelos grisalhos exige uma resposta adequada agora mesmo. Ver outra pessoa alegra o viajante, mas ele se pergunta se o ancião acha que ele é algum tipo de ladrão. Levantando os braços para mostrar paz, o jovem explica que apenas entrou por curiosidade após ver a cabana. Ficando ainda mais irritado, o dono diz para ele ir embora porque não tem negócios com um completo estranho. Enquanto olha para um livro na mesa, o garoto diz que entende, mas parece ter outro plano em mente. Lentamente esticando a mão, ele toca a capa do item antigo enquanto tenta encontrar uma maneira de convencer o homem. Segurando o objeto para o alto, o estudante pede para pegá-lo emprestado e até oferece pagar qualquer preço pelas informações ocultas. Olhando com um olhar frio, o veterano pergunta o que aconteceria se ele simplesmente decidisse recusar o acordo. Pensando consigo mesmo, o protagonista sabe que precisa desse conhecimento para sobreviver neste novo mundo perigoso. Pegando sua própria lâmina, o jovem se prepara para um conflito, já que as coisas estão ficando sérias entre eles. Com olhos brilhantes, ele pensa em se tornar um ladrão se essa for a única maneira de conseguir o que quer. Puxando sua espada rapidamente, o guerreiro se move enquanto o ancião se prepara para disparar sua besta carregada. Mirando sua arma diretamente no alvo, o homem permanece calmo enquanto a batalha está prestes a começar. Olhando para o velho, o protagonista se pergunta o quão forte ele é, mas sente que ainda poderia vencer. O estranho começa a falar com um sorriso escondido atrás de sua barba branca espessa. Apresentando-se como Hector, ele diz que nenhum ladrão de verdade jamais iria querer ler um livro. Ouvindo isso, o garoto se apresenta como Kim Voldin enquanto percebe que o velho relaxou um pouco. Tentando dizer o nome, Hector o chama de Kimuji, então o garoto apenas diz para ele usar o nome Jin em vez disso. Parece que seu nome original é muito difícil para as pessoas deste mundo dizerem corretamente. Segurando o livro, Hector explica que é muito especial, mas o garoto pode ficar lá para lê-lo. Em troca, o velho quer ajuda com as tarefas domésticas, o que o garoto aceita. Escondida no meio da floresta escura, vemos a pequena cabana de madeira onde eles ficarão hospedados. Enquanto observa a sopa cozinhar, o protagonista percebe que seu anfitrião é na verdade um cara bem legal. Hector diz para ele comer tudo enquanto começa a saborear sua própria tigela de comida quente. Encarando a refeição, o garoto está feliz porque faz muito tempo que ele não comia algo quente. Dando uma mordida, o protagonista acha a comida incrível e até considera o velho um anjo total. Quando a manhã chega, o garoto vê Hector se preparando e pergunta se ele vai sair para caçar novamente. Parecendo sério, o velho guerreiro diz que precisa encontrar um monstro para se vingar de um amigo caído. Pensando consigo mesmo, o protagonista nota que até alguém tão durão quanto Hector parece realmente nervoso com essa situação. Observando o velho partir, o jovem herói percebe que a criatura que eles estão enfrentando deve ser uma fera demoníaca verdadeiramente assustadora. Sentado sozinho na sala silenciosa, o garoto começa a ler um antigo livro de registros para descobrir mais sobre a história do mundo. Há muito tempo tudo começou com o Império do Norte, que era um lugar cheio de muitas lendas e histórias poderosas. Movido por uma enorme ganância, o rei daquela terra esticou a mão para tocar um portão misterioso de outro mundo. De repente, um feixe de luz vermelho brilhante disparou enquanto ele tentava reivindicar o poder supremo e a verdade secreta de todas as coisas. Em vez de paz, um pilar escuro coberto de olhos assustadores apareceu e sinalizou que um desastre massivo estava começando naquele exato momento. Rastejando para fora do portal, muitos monstros nojentos transformaram todo o norte em um reino demoníaco assustador em apenas 9 anos. Unindo-se para lutar, grupos humanos formaram uma aliança e construíram um muro gigante para impedir que os monstros se espalhassem mais. Fechando o livro grosso com um estrondo alto, o aventureiro termina sua pesquisa enquanto pensa sobre o que acabou de aprender.
Esfregando o queixo, o personagem principal pensa que há muita informação boa aqui, mas algumas coisas ainda parecem estranhas. Relaxando em sua cadeira, ele entende que quanto mais fundo alguém entra na área escura do demônio, mais fortes as feras se tornam. Correndo pela floresta, o caçador experiente se move rápido com sua arma pronta para enfrentar o que quer que esteja escondido por perto. Parecendo sério, o cara se pergunta o quão longe ele realmente viajou naquela zona perigosa durante sua própria jornada passada. Ofegando pesadamente, o velho guerreiro se pergunta se estava simplesmente perdido e vagando em círculos todo esse tempo. Enormes lobos azuis correm pela floresta enquanto o caçador idoso se prepara para uma batalha difícil. Rosnando com dentes enormes, o monstro líder avança enquanto mira no homem parado em seu caminho. Deslizando pela grama, o guerreiro tenta encontrar uma posição melhor para evitar ser comido. Saltando no ar, o velho dispara 3 flechas afiadas de uma vez para parar a fera que avança. Rapidamente o lobo se esquiva dos projéteis e continua correndo em direção à sua presa com ainda mais velocidade. Frustrado pelos tiros perdidos, o lutador veterano reclama de sua má sorte durante esta luta. Virando a cabeça, o caçador nota uma figura misteriosa parada calmamente perto da área perigosa. Caminhando lentamente com uma espada enorme, o jovem parece completamente imperturbável pelos monstros gigantes. Em pânico, o velho grita para o garoto chamado Jin fugir antes que se machuque pela matilha. Ignorando o aviso, o protagonista salta alto no céu enquanto passa bem acima do veterano. Olhando em total descrença, o caçador não consegue acreditar que o garoto está realmente escolhendo lutar. Com um sorriso frio e um olho vermelho brilhante, o herói se prepara para mostrar sua força insana. Chutando a terra com uma força incrível, o jovem guerreiro se lança ainda mais alto no ar. Voando acima da floresta, o lutador sombrio posiciona sua lâmina para atingir a fera massiva de cima. Olhando para cima com medo, o monstro percebe que está em apuros enquanto o garoto desce como um cometa. Um golpe poderoso corta o ar e cria uma onda de choque massiva por todo o campo de batalha. Brandindo sua lâmina com precisão total, o adolescente termina um movimento limpo que deixa o inimigo congelado. Caindo no chão, a fera gigante finalmente cai enquanto outros monstros observam das sombras da floresta. Rosnando ferozmente, um lobo marrom mostra seus dentes afiados porque está claramente irritado com seu camarada caído. Olhando com olhos arregalados, o velho não consegue acreditar no que acabou de acontecer e sente um suor frio escorrer pelo rosto. Parado calmamente sobre a criatura derrotada, o garoto prova que precisou de apenas um único golpe para encerrar a luta. Olhando para seu companheiro, o espadachim chama por Hector porque quer saber por que o homem parece tão surpreso. Virando levemente a cabeça, o protagonista pergunta se aquele monstro deveria ser realmente um oponente difícil. Chocado com a pergunta casual, o veterano se pergunta se o garoto está brincando sobre o perigo de um lobisomem. Explicando a situação com um rosto sério, o mestre confirma que aquelas feras são incrivelmente perigosas. Acenando com a cabeça, o lutador simplesmente aceita a informação sem mostrar sinais de medo ou hesitação. Preparando-se para o próximo round, ele decide acabar com os inimigos restantes antes de ouvir o resto da história. Rosnando para o alvo, a matilha de lobo se prepara para atacar todos de uma vez para vingar seu líder caído. Contando os inimigos, o jovem nota cerca de 40 deles e sabe que manter o foco é a única maneira de vencer. Pensando em uma estratégia, o herói mira no segundo no comando para que o espírito da matilha se quebre antes que a batalha termine. Olhando de perto, o herói foca seu olhar na matilha parada bem na frente dele. Bem na frente está um lobo com um porte massivo que parece ser o líder dessas feras. Saltando no ar, o jovem mira sua lâmina porque sabe que o grandalhão é o alvo principal. Percebendo o ataque iminente, o predador rosna enquanto mostra seus dentes afiados ao oponente. Com seus olhos vermelhos brilhantes, o guerreiro encara a criatura e não mostra medo nenhum. Ficando em silêncio por um segundo, a fera parece perceber que este humano é perigoso demais. Arregalando o olho, o monstro sente um calafrio repentino e entende que não pode vencer esta luta. Virando a cabeça, o líder olha para seus amigos enquanto decide fazer uma saída rápida. De repente, o lobo gigante começa a fugir e deixa os menores completamente confusos para trás. Gritando de terror, toda a matilha começa a fugir o mais rápido que suas pernas podem carregar. Fazendo um som alto de ganido, a fera grita enquanto corre para encontrar um lugar seguro para se esconder. Observando seu chefe partir, os outros lobos também entram em pânico e correm para longe juntos. Abaixando sua espada, o protagonista observa o grupo desaparecer e se sente aliviado com o resultado.
Olhando em choque total, o velho se pergunta por que essas criaturas corajosas estão fugindo como covardes. Esfregando o queixo, o personagem principal pensa que o animal líder foi na verdade inteligente por escolher sobreviver. Nas profundezas da floresta vemos uma pequena casa de madeira enquanto o sol começa a se pôr no horizonte. Olhando para o monstro morto, o velho diz que a recompensa pelo lobisomem vale pelo menos 40 moedas de ouro. Surpreendido com o valor, o garoto pergunta se isso é realmente muito dinheiro e o ancião confirma que é. Essa quantia é suficiente para viver bem por 6 ou 7 anos sem nem trabalhar um único dia. O lutador acha loucura como uma fera tão fraca poderia ter uma recompensa tão alta por sua cabeça. Mostrando um sorriso confiante, o herói percebe que ganhar dinheiro aqui pode ser mais fácil do que ele esperava. Sempre que precisar de dinheiro, ele só precisa encontrar mais monstros como este e continuar lucrando. Pensando no passado, o protagonista sente que a vida neste mundo pode ser melhor do que nos últimos 12 anos. Colocando alguns itens na mesa, o velho mostra ao garoto uma bolsa de moedas de prata e um mapa pioneiro. Enquanto entrega os suprimentos, o ancião explica que a pele de lobisomem é muito valiosa para o comércio. Ele diz ao jovem para ir à Vila Pioneira e encontrar alguém chamado Jacob para vender os itens. Confuso com a bondade, o guerreiro pergunta se realmente está tudo bem levar algo tão caro de graça. O velho revela que também tinha um enorme rancor contra aquela besta e está apenas pagando pela ajuda. Estendendo a mão, o velho agradece ao garoto por se vingar e ajudá-lo a se sentir em paz. Apertando as mãos, o ancião diz que espera que eles possam se encontrar novamente se o destino permitir em um futuro próximo. Apertando a mão do velho, o herói agradece por toda a ajuda prestada durante sua estadia. Atrás da pequena cabana de madeira, o jovem se prepara para começar uma jornada totalmente nova. Curvando-se profundamente diante de seu mentor, o viajante carrega seu equipamento pesado enquanto segue em direção à trilha da floresta. Pelas matas densas, o protagonista segue a estrada de terra que se afasta da montanha. No alto de uma rocha, uma criatura estranha com duas caudas longas observa o garoto enquanto ele passa. Alta e feroz, esta besta parece uma raposa gigante e parece ser a governante destas terras. Com olhos azuis brilhantes, o monstro rosna para alertar quaisquer invasores sobre seu território escondido. Após uma longa caminhada, o andarilho finalmente chega ao enorme portão de madeira da Vila Pioneira. Olhando para as paredes altas, o aventureiro se pergunta se este lugar é tão perigoso quanto dizem os rumores. Ao lado da entrada, ele percebe que os guardas estão bem armados e a cidade parece bem movimentada por dentro. Caminhando lentamente, o recém-chegado sente o olhar pesado de vários homens rudes observando cada movimento seu. Olhando feio para o estranho, alguns bandidos parecem estar verificando se ele tem algo valioso em suas malas. Por ser um estranho, o garoto nota que todos estão em alerta máximo e prontos para uma briga. Os humanos podem ser ainda mais aterrorizantes do que os monstros porque escondem suas verdadeiras intenções. Em frente a uma taverna local, o herói encontra uma placa de madeira mostrando uma caneca grande de cerveja gelada. Entrando em uma taverna lotada, o viajante de cabelos escuros carrega um fardo enorme sobre os ombros. Enquanto caminha pela sala movimentada, o cara misterioso ignora as pessoas rudes que o encaram. Ao chegar ao balcão de madeira, ele larga o saco pesado e o taverneiro lhe oferece uma bebida gelada. Recusando a oferta, o jovem pergunta onde pode encontrar uma pessoa chamada Jacob. Ouvindo seu próprio nome, o homem sentado no bar se vira com um olhar curioso. Jacob se identifica enquanto descasca uma fruta e o herói acha que o cara parece um vigarista total. Explicando sua visita, o visitante diz que Hector o enviou para vender uma pele rara de lobisomem. Chocado com a notícia, o mercador deixa cair sua faca e grita sobre o velho ter matado um monstro. Percebendo o erro, o protagonista decide deixar o homem acreditar que Hector foi quem fez isso. Inspecionando a pele de perto, o comprador percebe que está na verdade uma pele real de uma criatura poderosa. Acreditando na história, o negociante fica impressionado que o velho guerreiro conseguiu realizar tal façanha. Um sorriso ganancioso aparece em seu rosto enquanto ele começa a planejar algo suspeito com seus dentes afiados. Sentindo-se animado, o negociante obscuro celebra o fato de que o guerreiro veterano finalmente teve sucesso. De repente, vários bandidos com aparência perigosa cercam o viajante e bloqueiam seu caminho para fora da loja. Olhando com raiva para o grupo de criminosos, o jovem pergunta o que eles acham que estão fazendo agora. O homem vestindo uma pele de lobo age com dureza e ameaça acabar com a vida de um viajante que deveria sair agora mesmo.
Olhando para baixo, o jovem herói percebe que um vigarista o enganou mesmo que devessem ser parceiros. Sorrindo com deboche, o vilão afirma que foi apenas um mau investimento e que perdeu dinheiro enquanto ajudava um amigo distante. Este mercador ganancioso então exige a pele valiosa para cobrir suas perdas financeiras enquanto age como um completo idiota. Queimando com fúria oculta, o protagonista se pergunta se deve apenas eliminar esse cara, mas tenta manter a calma. Cerrando o punho, o garoto de cabelos escuros decide que um simples pedaço de couro não vale uma vida humana. De repente, o homem rude joga uma bebida bem no rosto do garoto e ri de sua suposta fraqueza. Com um sorriso maldoso, o cara do lobo diz ao adolescente para parar de se achar esperto e cair fora antes que as coisas piorem. Parado ali encharcado, o viajante permanece quieto enquanto o líquido escorre por suas roupas durante o silêncio tenso. Levantando-se lentamente, o jovem se prepara para sair enquanto o mercador continua a zombar dele com uma mão enluvada. Afastando-se, o personagem principal ignora os guardas que estão com suas armas prontas enquanto o copo vazio rola no chão. Sorrindo presunçosamente, o chefe pensa que venceu o encontro e se elogia por fazer o que chama de uma escolha inteligente. Virando a cabeça, o homem barbudo se assusta com um som enorme que ecoa por toda a sala. Usando uma força incrível, o garoto destrói uma prateleira enorme atrás dele e pega todos de surpresa. Olhando para trás, o protagonista chama o nome do vigarista chamado Jacob com um tom muito sério. Parecendo frio, o garoto diz ao seu inimigo que ele deveria ter mirado no pescoço em vez das costas para acabar com ele. Surpreso com esse comentário, o líder, usando uma cabeça de lobo, retira suas palavras sobre o garoto ser esperto. Ordenando que seus homens ataquem, o chefe pensa que o jovem lutador não valoriza em nada a própria vida. Gritando alto, um dos bandidos avança enquanto tenta encerrar a batalha com um único golpe. Observando seus inimigos, o protagonista percebe que eliminá-los não lhe causará nenhuma culpa mais tarde. Balançando sua arma com precisão, o garoto bloqueia o ataque pesado e faz faíscas voarem para todos os lados. Sentindo a pressão enorme do golpe, o atacante percebe que o andarilho é muito mais forte do que parece. Encarando com olhos vermelhos, o herói prepara seu próximo movimento, porque ele não é apenas forte, mas também perigoso. Movendo-se como uma sombra, o guerreiro atinge vários inimigos ao mesmo tempo enquanto os deixa atordoados por sua velocidade. De repente, um homem careca enorme levanta seu machado gigante enquanto se prepara para esmagar o garoto no chão. Batendo no chão com força incrível, a arma pesada erra seu alvo porque o herói é ágil demais. Deslizando pelo chão de madeira, o protagonista encontra uma abertura perfeita para virar o jogo contra seus gigantes. Usando uma mesa próxima como escudo, o lutador consegue bloquear o golpe que se aproxima e empurrar seu inimigo para trás. Enquanto o pânico preenche o rosto do grandalhão, ele vê que seu ataque falhou e ele agora está completamente indefeso. Zunindo pelo ar, a lâmina afiada move-se em direção ao seu alvo para encerrar a luta de uma vez por todas. Segurando sua lâmina enorme, o guerreiro misterioso se prepara para o próximo golpe enquanto o sangue cobre o ambiente ao seu redor. Apertando o punho com força, ele se prepara para não mostrar piedade àqueles que ousaram cruzar seu caminho hoje. Olhos vermelhos brilhantes encaram diretamente os inimigos enquanto o lutador sombrio deixa sua pura fúria dominar sua mente. Aterrorizado pela aparição repentina desta besta, o homem se pergunta de onde veio uma pessoa tão poderosa. Balançando suas armas pelo ar, o espadachim cria caos enquanto os bandidos percebem que estão em apuros. Movendo-se com velocidade incrível, ele desfere um golpe letal que corta a armadura do pobre guarda. Esquivando-se de um soco pesado, o garoto evita facilmente o ataque e prepara um contra-ataque mortal para seu inimigo. Desferindo um golpe sólido no estômago, o guerreiro envia o inimigo enorme voando para trás com um poder físico insano. Cortando o ar mais uma vez, ele acaba com outro oponente enquanto a sala se enche de uma tensão pesada. De pé sobre os corpos derrotados, o assassino frio parece um demônio sob a luz brilhante do salão. Olhando para baixo com uma expressão gelada, o jovem mostra que perdeu completamente a paciência agora. Gritando a plenos pulmões, o líder diz aos seus homens para fugirem antes que todos sejam destruídos. Entrando em pânico e empurrando uns aos outros, os sobreviventes tentam encontrar uma saída para escapar daquele monstro aterrorizante. Atravessando o vidro, eles pulam para fora do prédio porque ficar lá dentro significa morte certa para eles. Caindo no chão em choque total, o homem restante só pode observar enquanto todo o seu esquadrão é aniquilado. Chocado com o que vê, o homem mal pode acreditar em seus próprios olhos enquanto aponta para a ameaça aterrorizante.
Emergindo das sombras um enorme lobo vermelho rosna enquanto todos se perguntam por que tal monstro está dentro da vila. Encolhido de medo, o pobre coitado é subitamente salvo quando um guerreiro misterioso com uma espada surge para enfrentar a besta. Mantendo-se firme contra o predador, o jovem lutador se prepara para um confronto enquanto os aldeões assustados tentam se afastar. Olhando para a besta, o protagonista parece confuso porque algo nesta situação parece muito estranho para ele. De repente, o monstro gigante começa a latir como um cachorrinho em vez de rosnar como um predador lendário. Reconhecendo a criatura, o lutador pergunta se este é o mesmo lobo batedor que ele encontrou antes, o que choca o animal. Olhando com frieza, o herói pergunta se a besta também quer morrer e seu olho vermelho brilhante mostra que ele não está brincando. Aterrorizado por aquele olhar intenso, o lobo gigante congela ao perceber que acabou de mexer com o humano errado. Caindo no chão imediatamente, o monstro começa a ganir porque quer mostrar que não é mais uma ameaça. Rolando de costas, a criatura arqueja e abana a cauda como um cachorrinho amigável em busca de atenção. Agindo de forma completamente ridícula, o lobo vermelho brinca na terra enquanto o protagonista observa essa exibição estranha. Assistindo a cena com olhos arregalados, os aldeões estão totalmente perdidos, já que o monstro assustador se transformou em um vira-lata gigante. Sentindo-se decepcionado, o guerreiro se pergunta por que esta besta poderosa está agindo como um bicho de estimação tão bobo na frente de todos. Olhando para aquele rosto feliz, ele começa a perceber que este monstro pode ser apenas um covarde total procurando por um novo mestre. De repente, o monstro avança nos três homens que parecem completamente aterrorizados pelo ataque surpresa. Observando a cena, o cara de cabelo escuro simplesmente dá um comando frio para a fera mordê-los. Obedecendo a ordem, a criatura se prepara enquanto seus olhos começam a brilhar com uma estranha luz azul. Pulando para frente, o predador abre sua boca enorme para pegar os alvos que nem conseguem reagir a tempo. Em meio ao caos, o primeiro homem é pego pelos dentes afiados do monstro durante a luta rápida. Através de uma sombra escura, a fera termina seu trabalho enquanto um pouco de líquido espirra por todo lado ao redor deles. Claramente feliz com o resultado, o protagonista comenta que tudo está indo exatamente como ele planejou. Aterrorizado pela cena, o último sobrevivente observa seus amigos caírem enquanto tenta recuar. Acima dos corpos caídos, a fera parece ainda mais ameaçadora sob o controle de seu mestre. Pensando rápido, o homem barbudo se pergunta o que fazer em seguida porque ele precisa encontrar um jeito de escapar vivo. Silencioso e frio, o personagem principal permanece calado enquanto julga a pessoa patética na frente dele. Caindo de joelhos, o covarde implora pela vida e promete fazer qualquer coisa que o garoto queira. Enquanto intensamente, o vilão planeja secretamente se vingar depois que conseguir escapar dessa confusão. Bem ao lado do seu rosto, uma lâmina pesada atinge a terra e interrompe seus pensamentos malignos instantaneamente. Segurando o cabo com firmeza, o guerreiro olha para baixo para o traidor, que pergunta o que está acontecendo. Olhando para baixo com um olhar de puro incômodo, o guerreiro pensa sobre a pessoa irritante na frente dele. Sorrindo enquanto seus olhos brilham em vermelho vivo, o protagonista se pergunta com quem esse cara acha que está mexendo. Relembrando uma memória de sua vida passada, ele se lembra de estar sentado em um escritório escuro enquanto seu chefe pede um favor. Explicando que a empresa não tem dinheiro, o gerente da fábrica tenta enganar o jovem para trabalhar de graça. Sentindo-se bondoso demais na época, o garoto simplesmente sorri e aceita a situação difícil sem reclamar. Observando os dias passarem, ele percebe que um atraso de uma semana rapidamente se transformou em 2 meses inteiros de nada. Entrando na sala para pedir seu dinheiro, o trabalhador encontra o chefe apenas jogando golfe casualmente em vez de pagá-lo. Virando-se com um rosto irritado, o gerente insulta o funcionário até por mencionar o salário perdido. Gritando sobre como os jovens de hoje são egoístas, o chefe afirma que todos deveriam sofrer juntos durante os tempos difíceis. De pé sobre seu oponente derrotado no presente, o herói lembra como era terrível ser tratado como um perdedor. Afastando-se lentamente, ele pensa sobre a lição importante que aprendeu com aquela experiência horrível lá no seu antigo mundo. Olhando com olhos arregalados, o homem no chão parece completamente aterrorizado e chocado com o resultado da luta. Rangendo os dentes em um momento de desespero, o vilão se prepara para fazer algo muito furtivo e covarde. Avançando com uma lâmina escondida, o atacante tenta golpear o lutador de cabelos escuros pelas costas. Pulando no ar enquanto grita uma ameaça, o inimigo tenta um último movimento para acabar com a vida do herói.
Olhando para trás com olhos vermelhos intensos, o jovem se prepara para o que quer que venha a seguir enquanto mantém sua posição firmemente. Enfrentando um oponente desonesto, o viajante observa enquanto o homem levanta uma arma enquanto grita sobre golpistas. Olhando feio para o inimigo com aqueles olhos brilhantes, o protagonista afirma que pessoas como ele nunca sentem nenhum arrependimento. Aterrorizado pela pressão repentina, o bandido faz uma cara de medo ao perceber que mexeu com a pessoa errada. De repente, um predador gigante aparece e solta uma pequena bolsa na grama enquanto mostra que quer seguir o lutador. Dentro da bolsa, várias moedas de ouro brilhantes reluzem porque a fera decidiu pagar pela ajuda que recebeu. Confuso com o gesto, o guerreiro se vira para olhar para o animal grande que agora está parado bem atrás dele. Olhando para a criatura peluda, o garoto pergunta se ela realmente quer viajar junto a partir daquele ponto. Felizmente, o monstro massivo se inclina para frente e se esfrega contra seu novo amigo para mostrar um sinal de lealdade total. Esfregando-se na mão dele, o canino parece muito confortável enquanto o herói aceita esse novo parceiro estranho. Suavizando sua expressão, o lutador olha para a criatura e percebe que ela é na verdade bem amigável. Acariciando gentilmente sua cabeça, o mestre chama o animal de coisa esperta por trazer um presente tão valioso. Decidindo ficar com o companheiro, o andarilho diz que eles deveriam ser amigos e chama o grande bicho de estimação de vira-lata. Movendo-se em direção à distância, a dupla vê os telhados de uma grande cidade de madeira protegida por muros altos e torres. Sob o vasto céu azul, a jornada continua em direção a um novo local enquanto o sol brilha sobre o horizonte. Depois de descansar, o jovem acorda em um quarto silencioso com uma fera gigante ao seu lado. Dormir profundamente o ajudou a se recuperar, já que seu corpo se sente completamente descansado e pronto. Levantando-se, o lutador musculoso se espreguiça enquanto a grande companheira raposa solta um grande bocejo. Indo para fora, o guerreiro começa a limpar suas roupas manchadas em uma tina de madeira cheia de água. Limpando o suor da testa, ele tira um momento para respirar depois de terminar o trabalho pesado. Pensando na batalha, o aventureiro percebe que tirou muitas vidas pela primeira vez ontem. Olhando para baixo, o protagonista se pergunta por que não sente nenhum arrependimento pelo que fez. Comparando a experiência, ele sente que derrotar aquelas pessoas foi exatamente como caçar monstros selvagens. Relembrando a luta, o garoto se lembra de sentir uma estranha emoção enquanto balançava sua lâmina afiada. Colocando a mão no peito, o sobrevivente sente um poder misterioso crescendo dentro do seu coração. Observando suas palmas, o personagem principal nota que sua própria natureza está começando a mudar. Mostrando olhos vermelhos brilhantes, ele questiona se isso é uma maldição, mas está feliz por estar vivo. Caminhando pela floresta, a dupla se move em direção a um novo futuro cheio de riqueza e paz. Focando no agora, o herói decide parar de se preocupar e simplesmente aproveitar sua jornada atual. Chegando à quinta cidade pioneira, a dupla se prepara para vender a pele grossa por algumas moedas rápidas. Dizendo para a fera gigante ficar escondido, o jovem se prepara para entrar na cidade sozinho. Caminhando pelas ruas movimentadas, ele se lembra que precisa encontrar a Aliança da Ordem para sua recompensa. Enquanto olha ao redor, o herói se pergunta se chamar seu companheiro lobo de vira-lata é um pouco maldoso demais. No alto de uma torre branca, um atendente preguiçoso se espreguiça enquanto boceja alto em sua mesa. Chegando à janela, o viajante pergunta se este é o lugar certo para coletar dinheiro por sua caçada. De repente, um enorme pacote azul é batido no balcão de madeira, fazendo o trabalhador pular para trás de surpresa. Olhando o homem nos olhos, o guerreiro explica que quer a recompensa pela criatura que derrotou. Descartando o item a princípio, o atendente afirma que é apenas uma simples pele de cachorro e diz para ele parar de brincar. Pausando por um segundo, o funcionário olha mais de perto e percebe que algo é muito diferente nesta pele. Gritando em choque, o cara percebe que está na verdade a pele de um lobisomem lendário. Tremendo de nervosismo, o atendente pergunta ao convidado misterioso se ele realmente conseguiu derrubar tal fera sozinho. Respondendo com uma voz calma, o protagonista diz que terminou o trabalho há pouco tempo. Sentado em uma sala silenciosa, o caçador espera pacientemente que os oficiais confirmem o valor de seu prêmio. Entrando com uma bolsa cheia, um oficial diferente se desculpa pelo atraso porque eles tiveram que verificar a autenticidade. Colocando a bolsa pesada de moedas na mesa, o homem confirma que a pele de lobisomem é de fato real. Olhando para a bolsa pesada, ele percebe que isso é o suficiente para viver uma vida preguiçosa por pelo menos 6 ou 7 anos.
Ver as moedas de ouro pessoalmente faz tudo parecer real enquanto suas mãos tremem de pura empolgação. Moeda valiosa é definitivamente uma coisa boa enquanto o protagonista encara o saque brilhante com um sorriso. De repente um homem interrompe seus pensamentos e pede um momento do seu tempo para discutir um assunto secreto. Perguntando com um rosto nervoso, o estranho quer saber se ele está interessado em aceitar outro pedido. Ouvir sobre um novo trabalho deixa o guerreiro curioso, então ele olha de volta com interesse para quem fala. Recentemente um monstro apareceu em uma pedreira próxima e está causando uma baita dor de cabeça para toda a vila. Por causa da fera, os trabalhadores não conseguem minerar nenhuma pedra de sangue, o que coloca a cidade à beira da ruína. Rumores dizem que esta criatura é ainda mais forte que um lobisomem e isso assusta os moradores locais para longe da área. No entanto, o cliente sente que o herói poderia lidar com isso e o chama de irmão para mostrar profundo respeito. Antes de aceitar a tarefa, o jovem pergunta que tipo de monstro ele enfrentará desta vez. Chamado de Caveira Louca, o alvo tem uma recompensa enorme de 70 moedas de ouro esperando por quem quer que o mate. Relembrando o nome das crônicas, o lutador para por um segundo ao reconhecer o inimigo. Tendo enfrentado esta fera específica antes durante suas aventuras passadas, ele sabe exatamente o que esperar. Lembrando da luta, ele nota que o oponente tem um crânio incrivelmente duro que é difícil de quebrar. A fera parece aterrorizante, com olhos brilhantes, e exibe um nível de poder que um lobisomem normal nunca poderia alcançar. Pensando bem, ele se lembra de morrer 28 vezes antes de finalmente conseguir derrubar aquela fera pela primeira vez. Sentado à frente dele, um homem pergunta ao aventureiro se ele realmente acha que pode dar conta da missão de parar a criatura. Em vez de responder imediatamente, o personagem principal permanece em silêncio enquanto considera o perigo do trabalho à sua frente. Sorrindo de lado com olhos brilhantes, ele confirma o acordo porque já escolheu seu próximo alvo para a caçada. Movendo-se como um flash, ele ataca com um golpe poderoso que deixa seu oponente completamente incapaz de reagir a tempo. Olhando para o cara derrotado no chão, fica claro que ninguém pode ficar no caminho da sua trajetória atual. Olhando para frente com uma expressão fria, ele promete a si mesmo que esta tentativa correrá muito melhor do que as anteriores. Afastando-se da confusão, ele decide que as pessoas nunca mais o tratarão como um fracote ou um perdedor nunca mais. Virando a cabeça ligeiramente, o herói se prepara para o próximo passo de sua jornada enquanto deixa seus fracassos passados para trás. Vendo uma criatura lobo gigante atrás dele, o guerreiro se pergunta que tipo de destino espera por esse grande amigo animal. Chegando a uma enorme pedreira, o jovem observa a área onde todo o trabalho duro costuma acontecer. Observando de cima, ele menciona que os trabalhadores tiveram que parar o trabalho por causa de uma ameaça perigosa chamada Mad Skull. Sentindo a vibe arrepiante da mina escura, ele espera terminar essa tarefa rapidamente para poder sair desse lugar assustador. Indo em direção à entrada, ele de repente ouve uma voz chamando para que ele pare antes de entrar mais fundo. Se aproximando rapidamente, um homem com uma faixa azul na cabeça para o aventureiro enquanto explica que sua equipe chegou primeiro para lutar. Parecendo irritado, o personagem principal se pergunta desde quando as pessoas têm que esperar na fila apenas para caçar alguns monstros da natureza. Percebendo a tensão, o líder mercenário começa a agir de forma muito mais amigável porque quer evitar um conflito real. Enquanto gesticula descontroladamente, o estranho sugere que eles devem trabalhar juntos como uma única equipe para completar a caçada mais rápido. Pensando profundamente, o herói percebe que esperar eles terminarem seria um enorme desperdício de seu tempo precioso hoje. Mesmo que ele tenha que compartilhar parte do saque, o guerreiro pensa que cooperar pode ser uma ideia decente por enquanto. De repente, um membro mais rude do grupo aparece atrás dele com uma expressão má e faz as coisas parecerem muito mais tensas. Sentindo-se desconfiado, o viajante pergunta por que eles querem recrutar um estranho quando já tem muitos membros. Coçando a cabeça, o capitão admite que prefere a segurança à fama e então pergunta se o lutador é realmente forte. Com um olhar calmo, o homem explica que ter alguém poderoso ao lado dele seria uma grande ajuda para todo o grupo. Observando a mudança repentina no tom, o garoto se pergunta por que essa pessoa tem tanta certeza sobre seu nível oculto de habilidade de combate. Apontando para os fundos, o mercenário diz que a besta gigante nunca seguiria alguém que fosse fraco e patético. Perto dali, uma mulher loira acaricia a criatura enorme enquanto menciona como é incrível ver um lobo selvagem ser tão leal. Parecendo em pânico, o dono se pergunta quando seu animal de estimação saiu do esconderijo depois que ele disse especificamente para a besta ficar longe.
Vendo o animal comendo um grande pedaço de carne, o protagonista sente inveja porque nem sequer provou a comida local. Carregando um pedaço suculento de carne, a besta enorme olha para frente com aqueles olhos azuis brilhantes. De repente, aquele lanche delicioso cai no chão empoeirado com um baque suave. Enquanto a guloseima fica ali, os dois aventureiros olham para baixo em completa surpresa. Sentindo-se insultado, o guerreiro se pergunta se aquele animal realmente acha que ele comeria algo da sujeira. Apesar de estar no chão, o prêmio começa a brilhar e parece gostoso demais para ignorar. Observando o almoço de perto, o jovem engole seco porque está ficando com muita fome. Faz muito tempo que foi a última vez que o garoto realmente comeu um prato decente como este. Embora uma criatura estivesse mastigando seu estômago, continua gritando para ele dar uma mordida. Antes que ele possa decidir, uma mão misteriosa desce para pegar o tesouro caído. Bem naquele momento, uma senhora gentil lhe oferece comida fresca, já que percebeu que ele parece estar faminto. Olhando em choque, o viajante não consegue acreditar que alguém está sendo tão gentil com ele agora. Porque ela está cercada de luz, ele acredita de verdade que esta mulher é uma deusa literal. Juntos, o grupo segue para as profundezas da mina escura enquanto carrega seus suprimentos. Mastigando a mordida, o herói percebe que o sabor é muito melhor do que qualquer refeição de monstro que ele já provou. Olhando para trás, a bela loira menciona que eles devem finalmente se apresentar adequadamente. Jonathan se apresenta como capitão enquanto a moça loira diz que seu nome é Claire. Mudando seu nome para Jean, o protagonista conhece a equipe e o líder lhe dá as boas-vindas ao grupo. Aceitando a situação, o garoto fica quieto enquanto o capitão parece notar algo sobre ele. Chegando ao local da batalha, o homem ordena que as equipes de armadilha e lança se preparem para a grande luta. Pedindo para a garota começar, o líder caminha para frente enquanto o novo membro observa de trás. Notando algo estranho no ar, o guerreiro olha ao redor enquanto penas começam a cair em todos os lugares. Flutuando no meio de uma luz verde, a maga abre seu livro e deixa o herói muito impressionado. Colocando a mão sobre um círculo brilhante, a senhora usa o poder lendário mencionado nos livros antigos. Fechando os olhos por um momento, a garota pede uma bênção para ajudar a todos nesta terra perigosa. Ativando a habilidade Passo de Pena, a magia envolve os guerreiros e os faz sentir muito mais leves. Parecendo muito confiante, o capitão elogia a garota porque seus feitiços de suporte são sempre perfeitos. Explicando o limite de tempo, a senhora diz que o efeito durará entre 3 e 5 minutos no máximo. Pisando no chão com um brilho, o homem se prepara para se mover enquanto os outros permanecem em posição. Correndo em velocidade máxima, o líder vai atrair o monstro chamado Mad Skull para sua armadilha inteligente. Observando o movimento rápido, o protagonista pensa que a magia é muito legal e parece muito surpreso. Uma moça se pergunta se ela também poderia usar esse poder se conseguisse aprender como ele funciona. De repente, o líder grita que eles não têm tempo a perder porque um monstro está se aproximando rápido. Todos ficam em alerta enquanto seguram as cordas porque um único erro pode levar a um desastre total. Observando a configuração, o cara principal pensa que a estratégia de usar uma armadilha parece uma ideia decente. Parecendo sério, o protagonista pondera se este plano será realmente suficiente para parar a criatura perigosa. Movendo-se com velocidade incrível, um lutador avança enquanto uma estranha energia verde envolve todo o seu corpo. Gritando a plenos pulmões, o comandante sinaliza para a equipe da armadilha se preparar para a ação. O combate intenso começa enquanto a besta avança e os caçadores tentam manter suas posições. Vozes em pânico gritam quando o monstro aterrorizante finalmente mostra seu rosto para o grupo de guerreiros. Rugindo alto, a criatura enorme fica presa na grande rede que foi preparada especificamente para este momento. Puxando com toda a força, os homens lutam para manter a besta presa contra o chão empoeirado. Vendo a abertura perfeita, o líder ordena que seus homens peguem suas lanças e terminem o trabalho agora mesmo. Vários soldados preparam suas armas ao mesmo tempo e entram em posição para golpear o animal preso. Enfiando suas lâminas afiadas através da malha, a equipe ataca o alvo enquanto ele permanece preso na corda. Presa e zangada, a besta solta um grito ensurdecedor ao perceber que caiu direto em sua armadilha inteligente. Os trabalhadores puxam as cordas pesadas com toda a força enquanto o chão abaixo deles começa a tremer. Uma besta enorme com presas gigantes fica presa na rede e começa a rugir com uma fúria incrível. Observando a cena, o jovem percebe que a situação está ficando ruim, já que a armadilha não está segurando a criatura.
O caos explode enquanto os homens são lançados ao ar porque o monstro é simplesmente forte demais para eles. As pessoas caem no chão enquanto outras gritam para manter a linha porque não podem deixar o animal escapar agora. Lutando contra os fios, a besta morde o ar e tenta rasgar toda a malha. Brilhando com uma luz vermelha aterrorizante, os olhos da criatura mostram que ela está verdadeiramente enfurecida. Com um movimento poderoso, o gigante joga todos de lado e começa a avançar em direção ao grupo. Aterrorizada com a visão, a garota loira observa a cena enquanto suas mãos brilham com energia mágica. Correndo em direção ao perigo, ela tenta ajudar, mas a velocidade do alvo está muito além de sua expectativa. De repente, o protagonista pula bem na frente do inimigo para proteger sua companheira do impacto. Deslizando pelo chão de madeira, o lutador firma os pés para suportar a força enorme do inimigo. Usando apenas as mãos nuas, o herói segura a presa gigante e consegue parar o avanço. Olhando diretamente para o garoto, o monstro rosna porque não consegue acreditar que um humano seja tão forte. Temendo pela vida dele, a garota grita um aviso para o guerreiro enquanto a tensão no ar atinge seu pico. Parecendo calmo, o jovem guerreiro diz aos seus aliados para não se preocuparem com a situação. Olhando para o enorme monstro javali, ele afirma conhecer o segredo para derrotar o Mad Skull. Pulando alto no ar, o lutador evita as presas gigantes da besta enfurecida. Movendo-se com velocidade, o protagonista manobra pelo ar para ficar longe dos chifres afiados. Sacando sua arma, o homem corajoso se prepara para desferir um golpe decisivo na criatura. Focando seu olhar, o espadachim se prepara para atacar enquanto seus olhos brilham com determinação. Golpeando para baixo, o herói atinge o monstro com um ataque poderoso que abala o chão. Apesar de seu treinamento, o jovem percebe que o inimigo é muito mais resistente do que ele pensou inicialmente. Rugindo alto, a besta exibe sua incrível força bruta enquanto se prepara para revidar. Baixando a guarda por um segundo, o lutador é surpreendido pela velocidade do oponente. De repente, uma luz verde envolve o garoto e penas brancas flutuam ao redor de seu corpo. Estendendo a mão, a garota loira usa sua magia para apoiar o guerreiro durante a batalha. Sentindo-se muito mais leve, o herói compara a sensação a tirar uma mochila de 30 quilos das costas. Sorrindo com confiança, o espadachim planeja usar sua nova velocidade para caçar a besta com muito mais facilidade. Vendo seus amigos tentarem se juntar à luta, o líder diz a eles para ficarem para trás para que ele possa lidar com isso sozinho. Olhando para a cena, um homem ruivo parece completamente chocado com o que está acontecendo bem diante de seus olhos. Decidindo se mover rápido, o protagonista ativa seu poder enquanto penas brancas flutuam ao redor de seu manto verde. Avançando sozinho, ele pensa que lutar sem nenhuma ajuda é na verdade muito mais simples para seu estilo atual. Aproximando-se da besta enorme, o jovem sabe exatamente o que fazer para derrubar este perigoso monstro Mad Skull. Observando a criatura, ele percebe que ela é apenas um porco gigante que só consegue correr muito rápido em linha reta. Batendo contra as paredes, a fera mostra que tem dificuldade para se virar devido ao seu enorme tamanho e peso. Pulando pelo ar, o lutador se prepara para usar o ambiente para parar o alvo bem no seu rastro. Batendo no chão, o monstro perde o equilíbrio após falhar em atingir o humano ágil que continua se afastando. Deslizando no chão liso, o casco pesado da criatura não consegue encontrar aderência e a faz tropeçar. Tombado, o animal gigante faz a caverna inteira tremer enquanto rochas caem do teto durante o impacto. Sentindo o poder do seu bônus, o herói percebe que o inimigo está lutando ainda mais para acompanhá-lo. Encarando as longas presas, ele as compara com mãos humanas e entende como o porco as usa para lutar. Percebendo que sua espada não pode cortar aquele osso duro, o guerreiro decide mudar sua estratégia para o próximo ataque. Mirando no ponto fraco, o espadachim balança sua lâmina diretamente no nariz sensível da fera em investida. Gritando de dor intensa, a criatura sente o golpe agudo e solta um barulho enorme que ecoa por toda parte. Embora a dor esteja piorando, o herói continua balançando sua arma contra aquelas feras selvagens. Movendo-se como um vulto, nosso protagonista atinge o chefe caveira enquanto penas voam ao redor de seu corpo veloz. Cortando os inimigos, o guerreiro deixa um rastro de líquido escuro para trás enquanto ataca novamente. Outra fera cai após ser atingida por um golpe poderoso que encerra a luta rapidamente. Erguido entre as ruínas, o espadachim termina seu trabalho e garante que nenhum monstro possa atacar novamente. Com um sorriso assustador no rosto, o garoto parece satisfeito, pois seus olhos vermelhos mostram um poder misterioso.
Correndo em direção ao barulho alto, a garota loira e seu amigo musculoso se perguntam o que aconteceu no portão. Chegando à área destruída, eles não veem nada além de rochas e se perguntam para onde seu companheiro foi. De repente eles avistam algo estranho à distância, o que faz a dupla parar e olhar com surpresa. Um lobo marrom gigante aparece com olhos azuis brilhantes e parece muito agressivo com os visitantes. Apavorados com a cena, os dois aventureiros congelam no lugar porque a criatura enorme parece muito perigosa. Rugindo alto, a fera bloqueia o caminho deles e a moça se pergunta se o animal está dizendo para ficarem longe. Saindo das sombras, o personagem principal se aproxima de seus amigos enquanto o lobo fica atrás dele. Parecendo um pouco desarrumado, o lutador escuta enquanto eles perguntam se ele sobreviveu e o que aconteceu com o chefe inimigo. Virando-se, o garoto explica calmamente que o monstro caveira sumiu e deixa o grupo totalmente confuso. Olhando para a fera enorme, o companheiro raposa nota que agora resta apenas a carne. Impressionados com a cena, os aldeões perguntam se o herói realmente derrotou aquele monstro sozinho. Farejando o ar, o lobo mágico de repente sente algo estranho por perto. Enquanto rosna alto, a criatura deixa todos em alerta máximo. Das sombras, outro javali enorme aparece bem na frente deles. Com presas afiadas visíveis, a fera selvagem parece extremamente irritada com o grupo. Gritando com seus homens, o líder diz a todos para se prepararem para outra luta. De repente a garota grita: espere, porque ela notou algo diferente neste aqui. Ao lado do grande monstro estão dois porquinhos minúsculos parecendo muito assustados. Chorando baixinho, os pequenos filhotes seguem sua mãe enquanto tremem de medo. Em uma postura protetora, a mãe parece estar protegendo seus filhotes dos humanos. Observando em silêncio, o protagonista observa a situação sem usar sua arma. Lentamente a criatura enorme se vira e começa a se afastar com sua família. Já que eles estão partindo, os guerreiros ficam surpresos que o território esteja sendo abandonado. Sentindo-se um pouco triste, a mulher percebe que o animal apenas queria um lugar seguro para seus filhos. Aliviado por as coisas terem terminado em paz, o herói olha para a distância enquanto o vento sopra suavemente ao seu redor. A noite chega à quinta cidade pioneira, onde a lua ilumina os telhados e as ruas silenciosas abaixo. Uma pequena taverna fica perto da esquina com luz dourada brilhando pelas janelas para receber trabalhadores cansados. Todos lá dentro estão felizes porque pegaram a caveira louca sem que ninguém sofresse ferimentos graves. Alongando seus braços, o líder de cabelo ruivo diz que a melhor parte da caça é finalmente a hora do pagamento. A multidão inteira começa a gritar de alegria ao perceber que seu trabalho duro está prestes a virar dinheiro vivo. Olhando para os sacos de dinheiro, a mulher loira se pergunta por que a recompensa é maior do que as 70 moedas prometidas. O capitão ri e explica que teve que fazer um grande alvoroço para conseguir um acordo melhor para sua equipe. Mostrando os javalis perigosos e seus filhotes, ele alegou que a missão era muito mais arriscada do que pensaram primeiro. Ele anuncia com orgulho que conseguiram 110 moedas de ouro e os mercenários celebram seu grande líder. Parecendo cético, o protagonista lembra ao homem que eles nem sequer enfrentaram a mãe daquelas feras. Batendo no rosto, o capitão admite que contou uma pequena mentira apenas para arrancar mais dinheiro do trabalho. Seus seguidores riem juntos e dizem que qualquer coisa é verdade desde que você não seja pego no ato. Vendo como eles agem, o jovem pensa que essas pessoas são muito interessantes e diferentes do que ele esperava. Enquanto a festa continua, o chefe barulhento coloca a mão no garoto e se prepara para dizer algo mais. O líder anuncia que o protagonista receberá metade dos ganhos totais enquanto todos escutam em silêncio. Sentindo-se bastante chocado, o jovem pergunta se ele realmente está recebendo metade de toda a recompensa para si mesmo. Sorrindo, o guerreiro mais velho explica que eles teriam morrido sem a ajuda dele, então ele deve aceitar o presente. Ele menciona que, como a recompensa base aumentou, há dinheiro de sobra para todo o grupo dividir de forma justa. Olhando ao redor da sala, parece que os outros membros estão totalmente de acordo com esta decisão e mostram seu apoio. Enquanto coça a bochecha, o herói percebe que suas armadilhas e bônus foram na verdade mais úteis do que ele pensava. Colocando sua bebida na mesa, ele decide que talvez essas pessoas não sejam tão ruins quanto ele inicialmente esperava. Para mostrar sua gratidão, o lutador ergue seu copo e se oferece para pagar por cada bebida durante a festa. Todos começam a celebrar ruidosamente, virando seus barris e aproveitando a atmosfera selvagem da taverna.
Enquanto a multidão está distraída, o garoto de cabelo escuro nota uma garota loira saindo silenciosamente da celebração sozinha. Seguindo-a com os olhos, ele pergunta para onde ela está indo e a maga responde que precisa praticar suas habilidades. Confuso pela dedicação dela, o guerreiro se pergunta por que alguém iria querer treinar magia depois de um dia tão longo. Sob a luz brilhante da lua cheia, a garota se senta em um penhasco enquanto a energia azul gira em torno de seu corpo. Fechando seus olhos, a maga se concentra em seu poder interno enquanto a aura brilhante se torna ainda mais intensa. Observando das sombras, o garoto se sente impressionado porque ela já está treinando duro logo após uma caçada difícil. Pensando sobre magia, o herói parece bastante sério enquanto se pergunta sobre este novo poder. Considerando a possibilidade de se tornar um mago, ele pondera se deveria realmente tentar aprender isso. Carregando algumas bolsas pesadas, o garoto pede ajuda e a garota concorda alegremente em ensinar tudo a ele. Surpreso pela resposta rápida dela, o protagonista percebe que ela já estava planejando lhe dar um belo presente. Mostrando sua gratidão, a moça lembra como ele salvou a vida dela enquanto outros apenas ficaram parados sem fazer nada. Afirmando que normalmente se recusaria a ajudar qualquer mercenário, ela diz que o personagem principal é realmente especial. Interrompendo a conversa, o cara de cabelo ruivo menciona que eles têm apenas 2 dias antes de partir desta cidade. Sugerindo um novo plano, a garota loira quer que ele se junte ao grupo, mas o líder parece um pouco incerto. Agindo como um cara legal, o líder diz que um lobo solitário como ele não gostaria de seguir um esquadrão pequeno. Observando o cara fazer cena, o herói sente que o homem está tentando manipular toda a situação. Decidindo contar uma mentirinha, o garoto pergunta sobre a próxima parada deles e descobre que estão indo para a 4ª cidade. Fingindo ter o mesmo destino, o viajante pergunta se estaria tudo bem viajarem juntos. Inventando uma desculpa ruim sobre aprender magia no caminho, ele faz seus novos amigos rirem de sua atuação. Celebrando a coincidência maluca, o grupo está animado por ter um aliado tão poderoso ao seu lado. Sorrindo para o resultado, o protagonista está pronto porque seu próximo destino finalmente está decidido. Olhando de cima, vemos um grupo de viajantes parados perto de uma criatura gigante que parece uma fortaleza móvel. Conhecida como Tarrasque, esta fera foi criada especificamente para carregar cargas pesadas por terras perigosas. Parado ao lado do monstro, o garoto percebe o quão enorme ele realmente é comparado a um cavalo normal. Gritando para todos se moverem, o líder acena com a mão porque eles têm uma jornada muito longa pela frente. Sob a lua brilhante, o protagonista se senta com seu companheiro enquanto pensa sobre como aprender é difícil. Limpando o suor da testa, ele percebe que fazer a mesma coisa repetidamente é a parte mais difícil do treinamento. Observar a garota criar uma pequena faísca de luz faz ele sentir que seu próprio progresso está avançando devagar demais. Sentindo-se frustrado, o viajante continua tentando, mesmo que repetir os mesmos movimentos possa ser muito entediante. Apesar da dor, ele continua trabalhando porque se lembra das lutas intensas enfrentadas em sua vida passada. Ter sobrevivido 12 anos no reino demoníaco o tornou muito mais forte do que qualquer pessoa normal poderia imaginar. Focando com toda a sua força, o estudante finalmente vê um pequeno brilho de energia azul aparecendo diante de seus olhos. Finalmente sentindo o poder, ele observa a luz mágica dançar no ar frio da noite pela primeira vez. Batendo palmas, a amiga loira confirma que ele realmente conseguiu sentir a mana dentro de seu corpo. Percebendo que levou 10 dias inteiros de trabalho duro apenas para chegar a este nível, ele pensa sobre como o caminho é difícil. Sorrindo, a professora diz que mesmo que ele esteja atrás de muitos, as pessoas com zero talento nunca sentem a magia. Pegando algumas garrafas de sua bolsa, a garota loira diz que é hora de começar o segundo passo do treinamento. Derramando o líquido azul brilhante em uma pequena tigela, ela prepara os materiais para o que vem a seguir. Olhando diretamente para seu companheiro, a mulher diz a ele para tirar a camisa para que possam finalmente prosseguir. Confuso com o pedido repentino, o protagonista olha de volta com uma expressão muito estranha no rosto. Sob a luz de uma lua cheia, a noite silenciosa cria o clima perfeito para este procedimento misterioso. Mergulhando seu dedo enluvado na água brilhante, a treinadora se prepara para desenhar algo na pele dele. Enquanto desenha um círculo mágico em suas costas, ela explica que está criando um caminho para injetar mana em seu corpo. Depois de terminar o desenho complexo, a dama diz a ele para se concentrar porque ela está prestes a infundir magia nele. Olhando para frente com determinação, o jovem simplesmente concorda e se prepara para a sensação que virá.
Pressionando o centro do selo, ela ativa o feitiço e uma luz azul brilhante começa a cobrir os músculos dele. Sentindo um surto repentino de poder, o herói começa a brilhar intensamente conforme a energia entra em todo o seu sistema. Sentado na grama, ele percebe que esse sentimento é completamente diferente de qualquer coisa que ele tenha sentido antes. Lá no fundo de seu corpo ele pode sentir algo muito mais espesso que o sangue fluindo por suas várias veias. Quando ela pergunta se ele pode sentir a mana, o lutador concorda que algo está se movendo através de seu peito. Sorrindo com o sucesso dele, ela diz que ele deu o primeiro passo e explica que existem 3 estágios básicos para a magia. O processo da magia é explicado através de 3 passos, começando por sentir e conter a mana e então lançá-la. Como o primeiro passo terminou, a garota decide passar para a segunda parte do treinamento imediatamente. Jin é instruído a imaginar que está prendendo a respiração enquanto cria um recipiente para energia dentro de seu próprio coração. Concentrando-se intensamente na tarefa, o garoto começa a preparar sua forma física para conter todo aquele poder dentro dele. Iniciando o ritual, a mestre loira libera uma enorme explosão de energia azul que envolve a área. Símbolos brilhantes aparecem nas costas do aluno conforme a mana começa a fluir por todo o seu corpo. De repente, uma visão sombria de um inseto gigante com muitos olhos aparece e a dama sente uma vibração ruim chegando. Virando-se em choque, a mentora percebe que algo está errado com a maneira como a energia está se comportando. Olhando para o chão, ela percebe que o círculo mágico a está puxando enquanto o garoto permanece completamente imóvel. O pânico se instala enquanto seu próprio poder é drenado e ela teme que toda sua mana acabe em breve para sempre. Rapidamente, uma cauda afiada se enrola na cintura da garota e a puxa para longe do ritual perigoso. Um enorme lobo vermelho aparece e levanta a mestre no ar enquanto o aprendiz continua a meditar. Encarando a besta, a dama se pergunta o que está acontecendo porque uma criatura selvagem acabou de agarrá-la do nada. Rosnando ferozmente, o predador gigante mostra os dentes e parece que quer proteger o jovem. O suor escorre pelo rosto dela enquanto ela se pergunta se o lobo agiu porque sentiu que ela corria muito perigo. Assustado com a presença da garota, o guerreiro olha para Claire enquanto ela parece completamente chocada ao vê-lo ali. Vendo-a angustiado, o lutador com cicatrizes pergunta se ela está bem, mas ela permanece em silêncio enquanto encara o corpo dele. Profundamente focada, a garota loira percebe que acabou de testemunhar um vislumbre de seu misterioso mundo interior. Normalmente, o verdadeiro poder de uma pessoa assume a forma de uma dimensão única e aterrorizante dentro de sua própria alma. Com base na vida que alguém viveu, seu espírito adota uma forma diferente que reflete suas experiências passadas. Observando o monstro sombrio atrás dele, ela se pergunta por que algo tão assustador existe dentro do coração do jovem. Caminhando para mais perto, ela o olha nos olhos e pede ao protagonista para ser completamente honesto sobre seus segredos. Preocupada com a condição dele, a dama pergunta se ele já consumiu um item perigoso chamado núcleo interno. Confuso com o termo, o herói repete as palavras dela enquanto tenta entender do que ela está falando. De repente, reconhecendo o cristal, ele menciona a essência demoníaca e admite casualmente tê-la comido antes. Gritando em total descrença, a garota o agarra e exige saber quando e quantos ele realmente engoliu. Revelando a verdade, ele diz que comeu dezenas de milhares ao longo de 10 anos, o que deixa o rosto dela pálido de medo. Coçando a cabeça, o cara pergunta se há algum problema porque ele nunca pensou que esse hábito fosse grande coisa. Através de um tom muito sério, a loira explica as consequências terríveis de comer aquelas pedras mágicas. Avisando, ela diz que os humanos geralmente morrem ou se transformam em monstros, no entanto ele está ali com um olho vermelho brilhante. A energia misteriosa conhecida como karma ou retribuição é a força sombria encontrada nas profundezas deste reino demoníaco. Seres vivos que absorvem este poder ganham habilidades bizarras enquanto seus corpos se transformam em criaturas aterrorizantes. Um núcleo de monstro é basicamente um núcleo formado por aquela energia sombria que tem se acumulado dentro de suas formas físicas. Caminhando juntos em silêncio, o grupo começa a sentir a atmosfera pesada enquanto avançam mais fundo no território perigoso. Olhando de perto com uma expressão preocupada, a maga loira se sente profundamente incomodada pelo mistério que envolve o sacerdote sombrio. Quando o portão de outro mundo se abriu pela primeira vez, alguns humanos começaram a seguir os monstros e até chamaram aquelas feras de anjos sagrados. Essas pessoas loucas começaram a sacrificar outros para os demônios e eram conhecidas em todos os lugares como loucos totais por suas ações.
Explicando seu passado, o guerreiro revela que tem comido esses itens perigosos por mais de 10 anos enquanto caça monstros. Como ele consumiu tantos núcleos, a dama se pergunta se o próprio garoto faz parte daquele grupo assustador de sacerdotes sombrios. Balançando a cabeça, ela pensa que ele não admitiria sua dieta nem mostraria seu mundo interior se fosse realmente um daqueles vilões. Mesmo que o viajante não soubesse do perigo, suas ações parecem estranhas demais para uma pessoa normal jamais entender. Pegando o objeto brilhante, o herói se prepara para engoli-lo enquanto age como se esse hábito nojento fosse totalmente normal. Observando o espadachim mastigar o coração de demônio, a garota se pergunta por que alguém escolheria comer coisas tão nojentas. Pensando que ele é um mistério completo, a maga descobre que o garoto só começou a fazer isso porque viu outros monstros fazendo. Parecendo muito séria, a amiga ordena que ele pare porque ele apenas teve sorte e poderia realmente morrer pelo veneno. Ele acha que a dama diz que comer esses itens mata, mas ele está parado bem ali como uma testemunha viva da verdade. Se as palavras dela estiverem certas, o garoto se pergunta se a falta de emoção após tirar vidas vem daquelas pedras estranhas. Olhando para frente, ele se pergunta se esse desejo constante de batalha é na verdade causado pelo poder dos núcleos de monstros. Afastando-se com sua bolsa, o viajante diz que tentará parar enquanto a garota loira grita para ele nunca mais fazer isso. Parecendo muito séria, ela avisa que comer mais não apenas o matará, mas também bloqueará sua habilidade de usar qualquer magia. Virando-se em choque, o aluno pergunta se ele realmente perdeu sua magia, porque isso parece pior do que perder a própria vida. Suspirando de exaustão, o mentor explica que mostrar seu poder através da manifestação de mana será muito difícil para ele. Levantando o dedo, a professora acrescenta que o guerreiro deve pelo menos ainda ser capaz de usar algo chamado artes de mana. Confuso com o novo termo, o protagonista repete o nome e se pergunta que tipo de estilo de luta ela está falando. Juntos, o grupo finalmente chega à quarta cidade pioneira, que parece muito maior e mais impressionante que a anterior. No meio da praça da cidade, uma estátua enorme se ergue sobre uma multidão de pessoas que esperam por algo importante. Olhando para a reunião, o garoto fica surpreso com o número de mercenários enquanto a garota diz que esta missão é gigantesca. Caminhando entre os cidadãos, a dupla nota que um cavaleiro sagrado está liderando pessoalmente toda a operação desta vez. Erguendo-se alto em uma armadura prateada brilhante, o lendário guerreiro chamado Raymond aparece com um olhar muito sério em seu rosto. Passando pela multidão, o cavaleiro sagrado olha para o protagonista como se tivesse sentido algo único sobre o jovem. Um cavaleiro de cabelos prateados com um olho azul observa o protagonista enquanto sente uma aura muito intensa e incomum vinda dele. Parado na rua movimentada, Jin se pergunta por que tantas pessoas se reuniram, já que um guardião sagrado está atualmente encarregado da área. Parecendo surpreso, o garoto pergunta se o besouro dourado é algum tipo de monstro porque ele nunca ouviu esse nome antes. Encarando-o com uma expressão inexpressiva, a garota loira percebe que seu amigo realmente não sabe nada além de caçar. Enquanto relaxa os braços, o líder de cabelos ruivos explica que o nome famoso se refere a um magnata enorme com muitos bens. Com um rosto mais sério, o capitão menciona que este homem incrivelmente rico faleceu recentemente de forma repentina. Imaginando se foi um assassinato, o jovem escuta enquanto sua companheira diz que há rumores, mas nada é certo ainda. Observando a multidão, o viajante pergunta por que eles estão aqui e descobre que o mercador rico deixou 2 filhos como herdeiros. Como eles receberam o legado do velho lobo, alguém deve transportar as riquezas imensas para dentro da barreira em breve. Percebendo a escala do trabalho, o herói entende por que tantos guerreiros estão interessados nesta solicitação de alto pagamento. De repente, um oficial chama pelo grupo mercenário Marlim Negro para dar um passo à frente para que possam começar a avaliação. Puxando seu parceiro pelo ombro, o líder diz animadamente ao jovem que o momento importante deles finalmente chegou. Apresentando-o ao mestre, o capitão afirma que este lutador é o poder máximo deles, que até pegou o chefe Caveira. Ouvindo os rumores estranhos, a multidão próxima sussurra que o famoso esmagador de cabeças não parece nem um pouco forte. Inclinando-se para perto, o líder diz ao protagonista para apenas aguentar as mentiras por um tempo para que as coisas corram bem para eles. Olhando diretamente para o jovem viajante, oficial de cabelos prateados mostra uma expressão muito séria e fria. Atrás do balcão, o homem anuncia que o grupo Marlim Negro receberá 100 moedas de ouro pela próxima tarefa. Enquanto Jonathan celebra o enorme pagamento, o protagonista se pergunta por que carregar bagagem vale tanto dinheiro hoje.
Sorridendo para seu amigo, o líder explica que metade do dinheiro é pelo trabalho enquanto o resto é pelo valor do nome deles. Confuso com a fama repentina, o garoto pergunta o que seu novo apelido significa enquanto parece totalmente perdido. Acontece que todos o chamam de esmagador de cabeças porque ele literalmente destrói o crânio de cada monstro que enfrenta. Revirando os olhos, o jovem pensa que quem quer que tenha inventado esse título tem um senso de nomeação realmente terrível. Como ele está ficando famoso, o guerreiro percebe que ter uma classificação alta o ajudará a aprender novos poderes muito mais rápido. Observando as pessoas importantes, o aluno decide que seu próximo objetivo é dominar as artes secretas de mana desta terra. Sob a lua cheia brilhante, os alojamentos dos mercenários parecem silenciosos enquanto os lutadores locais descansam antes da próxima grande batalha. De repente, um barulho alto quebra o silêncio enquanto as pessoas torcem por uma luta brutal acontecendo bem dentro da arena da taverna. Desferindo um soco massivo, o herói atinge seu oponente com velocidade incrível e o envia voando pelo ringue. Observando de lado, Claire pergunta se ele está realmente bem em lutar em público assim para todos verem. Enquanto enfaixa as mãos, o protagonista explica que precisa chamar a atenção para aprender como os cavaleiros usam sua magia. Com base nos registros, os lendários cavaleiros sagrados sempre prestam muita atenção em qualquer um que exiba um nível de poder insano. Um nobre de cabelos brancos observa do alto e o herói sabe que exibir seu poder é a melhor maneira de conseguir algum respeito. Parado no centro da arena, o jovem se prepara para uma luta que não será muito difícil para alguém como ele. Enquanto olha ao redor, o protagonista decide usar esta batalha pública para atrair a atenção daquele poderoso cavaleiro sagrado. De repente, o único oponente avança com um soco enorme enquanto tenta pegar o garoto desprevenido. Movendo-se com velocidade incrível, o guerreiro desvia facilmente do golpe pesado como se o estivesse assistindo em câmera lenta. Sem perder um único segundo, o lutador desfere um golpe de contra-ataque rápido que envia um pouco de suor voando no ar empoeirado. Agarrando o homem pelo cabelo, o garoto se prepara para terminar o duelo enquanto mostra a todos suas habilidades de combate superiores. Batendo a cabeça de seu rival contra o chão, ele faz um som alto que deixa todo o público completamente silencioso. Depois daquela vitória fácil, um novo desafiante aparece e grita sobre ser o próximo a entrar no perigoso ringue de luta. Observando da varanda, o guarda de cabelos prateados toma um gole de sua bebida enquanto nota o garoto misterioso no fosso. Sabendo que uma única vitória não é suficiente, o herói atinge outro cara enquanto pensa que o verdadeiro show está começando agora. Para fazer o guerreiro sagrado levá-lo a sério, o viajante continua a derrotar cada pessoa que se atreve a enfrentá-lo hoje. Acertando uma joelhada poderosa no rosto do lutador número 3, o garoto não mostra misericórdia enquanto a multidão torce por ele. Parecendo curioso, o soldado de elite se pergunta de onde uma pessoa com tais habilidades poderia ter vindo neste mundo. Finalmente, erguendo-se alto entre dezenas de homens derrotados, o protagonista prova que é muito mais forte do que qualquer outro aqui. Observando os dois guerreiros de longe, o protagonista pensa sobre como um verdadeiro cavaleiro se comportaria nesta situação. De repente, o homem de cabelos prateados ordena que seu companheiro chamado Rex desafie o andarilho para um duelo ali mesmo. Parecendo claramente ofendido, o aprendiz de cabelos ruivos se pergunta por que deve se rebaixar para lutar contra um simples mercenário como ele. Baixando a cabeça por um momento, o jovem entende que a negociação real pelas artes mágicas está prestes a começar. Encarando com um olhar frio, o personagem principal diz que se recusa a participar, o que pega todos desprevenidos. Chocado com aquela resposta inesperada, o oponente parece completamente sem palavras enquanto a atmosfera se torna extremamente tensa.